Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus para nos iluminar. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos, nós estamos no vídeo 37, tentando ampliar cada vez mais uma resposta para a pergunta: qual a origem do mal, se tudo o que foi criado por Deus foi criado num estado de bondade, e Deus viu que tudo era bom? E este é o 7º vídeo, tentando dar e ampliar cada vez mais a resposta à pergunta que fazemos no 8º encontro do nosso itinerário querigmático. Mais uma perguntinha que eu deixei no vídeo passado. Esses espíritos, esses seres espirituais do mal, podem se converter? Existe pecado que não pode ser perdoado? Será que os anjos decaídos não poderiam ter se arrependido? Deus não é ilimitado na sua misericórdia? São perguntas graves, né? Mas temos uma resposta na 2ª carta de Pedro, primeiro Papa. 2ª carta de Pedro, capítulo 2. Diz respeito aos falsos mestres. E eu acho que vale a pena a gente ler desde o versículo 1, porque descreve muito a sociedade do tempo de Pedro e a situação nossa hoje, igual. Como entre o povo antigo houve falsos profetas, também entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente. Estão lembrados? A serpente era astuta e mentirosa. Aqui, Pedro usa um outro adjetivo para esses falsos mestres e falsos profetas, que são os braços estendidos de Satanás na sociedade. Eles introduzirão sorrateiramente facções perniciosas, chegando até a renegar o soberano que os resgatou. Eles atrairão sobre si repentina perdição. Está falando dos homens, não está falando do demônio, não. Homens que agem sorrateiramente, introduzindo-se na igreja, na comunidade cristã, para criar confusão. E diz: eles atrairão sobre si repentina perdição. Muitos hão de segui-los em suas dissoluções, em seus absurdos. E por causa deles, o caminho da verdade será blasfemado. Será que não é o que nós estamos assistindo na nossa sociedade hoje, com exposições sorrateiramente, astutamente, mentirosamente denominadas de arte, quando na verdade o que eles querem é mesmo aqui negar o soberano que os salvou, o soberano Jesus Cristo que deu a vida por eles. Muitos hão de segui-los em suas dissoluções, e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado.
por ganância, vos explorarão com palavras mentirosas. Há muito tempo, porém, o julgamento deles já está em curso e a sua perdição não está adormecida. Esses que nós vemos pelos jornais, pela televisão, escutamos pelo rádio essas notícias da ação do maligno ainda se valendo dos seres humanos. Olha bem, não só eles, mas aqueles que o seguem. O julgamento deles já está em curso e a sua perdição não está adormecida. Agora o que interessa. Deus não poupou os anjos pecadores, mas os precipitou no lugar do castigo e os entregou aos abismos das trevas, onde estão guardados até o juízo. Não tem jeito. No ponto 393 do Catecismo, continuando o capítulo sobre a queda dos anjos, diz aqui o que eu já expliquei no vídeo passado. O caráter da revolta dos anjos decaídos é irrevogável, não volta atrás. Foi uma negação absoluta. A nossa negação de Deus, quando nós pecamos, sempre é possível sair fora do pecado. Sempre é possível o arrependimento. Sempre é possível. Por isso, nós não podemos desanimar de interceder para que nós e os nossos irmãos e a humanidade inteira se deixem conduzir por Jesus Cristo e pela sua igreja. É o único caminho de salvação. Quero ainda que vocês me acompanhem em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir Atos 17, a partir do versículo 26. São Paulo está em Atenas, sociedade grega, filósofos, sabedoria humana, vaidade humana também. Mas Paulo nunca se negou a dar testemunho de Jesus em qualquer meio. E ele agora está no meio da intelectualidade, da nata da intelectualidade. Fez o que pôde, tentou por A mais B entrar nas categorias da filosofia grega e diz, a partir do versículo 26, de um só homem, Deus fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites da sua habitação. E assim fez para que buscassem a Deus. E talvez às apalpadelas o encontrassem. A Ele que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre os vossos profetas. Também nós somos a sua linhagem. Olhem que bonito. Qual era o projeto inicial de Deus ao criar um ser em a sua imagem e semelhança?
um ser em dignidade, dignos de Deus. Queria que nós vivêssemos, nos movêssemos, existíssemos nele. E diz Paulo, citando poeta pagão: nós somos a sua linhagem, como os gregos se sentiam. Mas nós, na nossa fé, este era o projeto de Deus para nós. Somos a linhagem de Deus. E sendo, pois, linhagem de Deus, completa Paulo, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância. Eu queria parar aqui. Deus teve paciência em função uma paciência histórica, em função da ignorância do ser humano quando peca. Por mais que ele diga, não, eu sei o que estou fazendo, eu quero fazer o mal, ele não tem noção do mal. Os seres espirituais, os anjos, sim, tinham, sim, plena consciência, não eram ignorantes das consequências de uma opção contra Deus. Então diz, Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora faz saber à humanidade que todos, em todo lugar, devem se converter. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo. E eu quero completar aqui, haverá um juízo da história, o juízo final da história. Mas haverá um juízo final da história de cada um de nós também. Antes desse juízo final da história como um todo, na hora da nossa morte, ali se dará um juízo. Eu mesma me condenarei, ou sei que vou para o céu. Por quê? Porque quem faz o bem está com Deus. Quem faz o mal está com o diabo. Então, o juízo de Deus é aquela voz da consciência, aquela vozinha lá dentro. Se existe uma voz sedutora, existe uma voz redentora, uma voz salvadora, que nos alerta antes da prática do bem. E ali se dá um juízo de Deus. Deus mostrou a todos que Ele é digno de fé quando ressuscitou Jesus dos mortos. Eu creio que com essa pregação, este 7º vídeo do 8º encontro, nós podemos agora, no próximo, já entrar no 9º encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.